oração, amém? Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos preparar o coração, amém? Para ouvir a palavra, em nome de Jesus. Santo és tu. Que não seja o que eu quero falar, Senhor, seja aquilo que provém de ti, aquilo que tu quer que vá no coração de cada um dos irmãos. Por mim mesmo eu não sei, mas por ti, Senhor, eu sou um instrumento de bênção usado por ti em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, sempre que a gente traz uma palavra é porque ela fala primeiro ao nosso coração, amém? E essa semana eu tive buscando a Deus, orando, e não vou estar mentindo para os irmãos, parecia que assim que estava distante, que eu não estava conseguindo falar. Como a gente ligar para alguém e a pessoa não atender, eu estava me sentindo meio distante. E aí Deus falou comigo muito sobre a oração. E aí eu quero compartilhar com os irmãos. Não é que nós não sabemos orar. Há quanto tempo de igreja, há quanto tempo de cristão cada um tem, sabe orar, sabe a intimidade com Deus, mas às vezes precisa dar uma sacudida para que porque a gente pelo tempo parece que a gente vai ficando meio devagar. Mas não vai dar. Mas não é para mim. Mas isso a minha bênção nunca chega. A gente como humano tende essas coisas, a pensar assim, a fraquejar, a ficar desanimado. Amém? Glória a Deus. Mateus 6,6. Versículo bem conhecido. Depois, se os irmãos quiserem ler em casa, todo o contexto ali, para que fique mais esclarecido, para que tenha um entendimento mais abrangido. Aqui o horário sempre é contra nós, né, irmão? Mas Deus sempre vai falar, não importa se é 1 hora ou se é 10 minutos. Ele vai falar ao nosso coração em nome de Jesus, amém? Mateus 6,6. Onde Jesus nos ensina sobre oração sincera e íntima, longe de exibições públicas, ele nos instrui, mas quando orardes, entra em teu quarto, fecha a porta, ora teu Pai, que em secreto te responderá. Amém? Amém. O que ele nos ensina? Que nós entremos no quarto, que nós fechemos a porta, que Deus nos ouve em secreto. Mas ele não diz que é errado a gente se reunir na congregação, que nós orar, que nós ligar para alguém e pedir para nos ajudar em oração. Isso é nos unirmos em oração, amém, irmão? Amém. Mas nem sempre, a gente tem que ter em mente que nem sempre nós vamos ter essa oportunidade. Às vezes nós vamos estar sozinhos, às vezes nós vamos estar longe, não vamos poder pedir ajuda. E aí o que nós vamos nos apegar? No nosso eu e Deus. Eu e Deus. Cada um de vocês aqui, eu acredito que já teve uma situação, mesmo que seja mais jovem, ou que não tenha perdido nenhum familiar, ou que não tenha passado por nenhuma situação crítica, alguma coisa já passou. Em algum momento, irmão, a gente ficou só fisicamente. Tinha um monte de gente na volta, muitas pessoas ali, mas nós estávamos só. E nós estávamos como? Doloridos, machucados, não sabendo nem o que falar. Falo por mim mesmo, tá, irmãos? Um testemunho da minha pessoa, mas creio que com muitos já aconteceu. De estar ali, de estar num hospital, de estar ali sem perspectiva nenhuma. É tudo ou nada. E o médico dizer que é mais nada do que tudo. E aí a gente fica ali, um monte de gente andando, um monte de gente na volta, e é como se não tivesse ninguém, se nós estivéssemos só. Irmãos, e a oração como é poderosa, porque quando você se vê sozinho mesmo, sem nenhum familiar, sem nenhum amigo, sem ninguém, você consegue fazer uma conexão maravilhosa com Deus. Você não precisa nem sair de um montante de gente. Você começa a conversar, começa a dizer como você está se sentindo, e Deus vai te ouvindo, e Deus vai te dando uma leveza, uma paz no coração. Amém? Isso se chama ter uma intimidade verdadeira com o Pai. Amém? Na hora da dor, na hora da tristeza, você consiga essa intimidade, consiga se chegar. Amém? Assim, quando você está em casa, se você for orar, você entra no quarto, você fecha a porta e você vai orar para Deus. Por quê? Porque não é orando, gritando, chamando atenção, que vai fazer a tua bênção chegar mais rápido. Amém? Você entra no quarto, você fecha a porta e você tira aquele tempo para Deus. Quantas vezes a gente vai orar e diz: vou orar para o Senhor. Senhor Jesus, abençoa meu dia. A máquina parou de bater. Tenho que pendurar a roupa. Meu Deus. Senhor, abençoa porque hoje eu preciso. Não, mas eu tenho que ir lá porque acho que vai chover. Meu Deus, eu tenho que pagar uma conta hoje. E aí a gente começa orando e a mente fazendo outra coisa. A gente ora e a mente trabalha outra coisa. Por quê? Isso não se chama uma intimidade. Se chama que a gente está em 2 pontos. E é isso que Deus quer nos explicar, quer nos mostrar.
Que no momento que nós tirar para orar, para buscar, que essa oração seja verdadeira, seja para Deus, que seja uma intimidade entre eu e o Pai. Não importa se eu tenho que sair para pagar uma conta, não importa que vai chegar meio-dia e vai fechar, não importa que a promoção no mercado é hoje, eu tenho que ir lá buscar alguma coisa que está me faltando. Não importa, irmãos. Importa que aquele momento seja sagrado para o Senhor Jesus. Seja eu e Deus orando de todo o coração, sem nenhum pensamento tórpido, sem nenhum pensamento de pressa, sem nenhum pensamento de tenho que sair, de tenho que ir aqui, de tenho que ir ali. Amém? Porque é isso que importa, irmãos. Nós temos que nos prostrar verdadeiramente na oração, na presença do Pai, sem desviar nossos pensamentos, sem desviar nada, em nenhum momento. Deixar o telefone silencioso noutra sala, porque ele vai tocar. Ah, vai tocar, irmão, e você vai se preocupar. Ai, será que é urgente? Ai, será que aconteceu alguma coisa? Não. Momento de Deus é eu e Deus. Se você está passando por um problema, por uma dor, por uma angústia, se proste na presença do Pai verdadeiramente. E Ele vai responder a tua oração, vai te abençoar, vai te curar, vai te tirar desse caminho que não está te agradando, que está te machucando, que está te deixando doente, que está te doendo, que está te deixando sem dormir. Ele vai te tirar, irmão, em nome de Jesus. Mas o que tem que ter? Intimidade, uma intimidade próxima, uma intimidade bem próxima do Pai, porque no momento que nós nos aproximamos do Pai verdadeiramente, em oração, buscando, orando, Deus vai ouvir e Ele vai abençoar, sim. Ah, mas a minha bênção não chega. A gente tem muito disso, estou falando por mim. Mas não chegou. Mas parece que eu oro e Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo sim, irmão. Ele vai abençoar sim. Só que não é o meu querer, não é a minha hora, não é o meu desejo. É o que Ele tem de melhor. Ele sabe a melhor hora da bênção, Ele sabe a hora de me dar, porque Ele sabe como eu vou proceder. E eu mesma não sei, eu estou ali pela euforia, pela emoção, porque a gente age muito na emoção. Eu quero, é para hoje, saio correndo, é agora. E é isso que nós temos que aprender, a crer no poder de Deus, a crer na presença dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Então, sejamos sinceros na presença de Deus, sincero, e sejamos totalmente 100% para Ele. Na hora da oração, 100%. Tem outra coisa também que a gente às vezes pensa assim, mas eu não estou tão bem assim com Deus. Aí eu vou pedir para o pastor orar, vou pedir para os obreiros orar. Amém. Onde há 2 ou 3 orando, ali a oração é mais forte. Mas a oração é mais forte ainda e é mais se chegar a Deus, mais perto, se você se chegar a Deus e disser, Senhor, eu sou falho, eu pequei. Como carne, não estou sendo reto aos teus olhos, mas me perdoa, que eu preciso. E aí você começa a se entregar e você pede perdão e Ele está pronto a te receber, irmão. Ele está de braço aberto. O que Ele quer? Ele quer que o filho volte à casa do Pai. Então não fica achando que porque é pecador, porque falhou, porque cometeu um ato que não vai bem aos olhos de Deus, Ele não vai te abençoar. Vai sim, a bênção vai ser redobrada no momento que tu te arrepender, pedir perdão, te achegar a Ele e dizer, Senhor, falhei, pequei, mas estou aqui para me consertar, não quero falhar mais, não quero me desviar mais, quero permanecer na presença de Deus. E assim o Pai vai te abraçar, te acolher, vai aliviar o teu fardo, irmãos, vai aliviar verdadeiramente, amém? Graças a Deus. Isso se confirma ali, em Tiago 5,16. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. A oração de um justo. Então, se um justo está orando, Deus reconhece que ele é justo, que ele está reto na presença do Pai e vai abençoar. Mas imagina a alegria do pai ao ver o filho retornar e se arrepender do pecado e dizer, Pai, eu preciso, Pai, me ajuda, Pai, me perdoa. Ele vai se alegrar em receber esse filho que está pecando, que está arrependido, que quer voltar para os braços do Pai. Ele vai abrir os braços e vai abraçar e vai dar a bênção sacudida, recalcada e transbordante, irmãos, amém? É nessa fé que nós temos que estar quando oramos do jeito que estamos, mas o importante é se arrepender, pedir perdão, se prostrar e pedir para o Pai não deixar que nós volte a pecar, que Ele nos conduza no caminho reto e dizer, eu quero ser reto na presença de Deus, eu não quero me desviar, eu quero estar firme nos caminhos do Senhor, e assim será feito, irmãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mateus 7,7 diz, pedide e dar-se-vos. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se vós. Aí no 8, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Amém?
Então, o que pede será dado. Amém? O que pede de coração. Então, nada impede de você orar, pedir e a tua bênção chegar, a tua cura chegar. Hoje, não amanhã. Hoje você vai ser curado. Hoje você vai ser livre desse mal que te afeta. Hoje você vai ser livre da insônia. Amém? Mas você tem que crer de todo o coração, orar, buscar, acreditar e não duvidar. O problema é que nós sempre temos um pouquinho de dúvida. Sempre lá no fundinho do nosso coração, lá no nosso pensamento, nosso inconsciente sempre diz: faz tempo que eu oro, faz tempo que eu estou com esse problema, faz tempo que eu peço para Deus e não acontece. Nunca fale isso, nunca pense isso. Fique no foco da oração, da bênção. Sou curado, sou sarado, fui abençoado hoje, e toma posse e sai firme nesse propósito. Eu duvido que o Senhor Jesus não vai te abençoar, eu duvido que Ele não vai te curar, porque Ele tem feito tantos milagres, Ele sempre curou, libertou, sarou tanta gente, porque hoje vai ser diferente, irmãos. Não tem por que ser diferente, mas tem que crer. No 8 ele diz: porque aquele que pede, recebe. Ele não está dizendo aquele que compra, aquele que barganha, aquele que tem mais dinheiro, aquele que ora mais, aquele que ora menos. Não. Aquele que pede. Então, se eu me prostrar e orar, eu seria atendida. Se eu pedir, o Pai vai me dar. Amém? Porque quem somos nós? Quem somos nós? Somos filhos de Deus, amém? Você crê nisso, você determina que é filho de Deus, amém? Então, se eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor, eu sou abençoado, eu comerei o melhor dessa terra, amém? Glória a Deus. Não vim aqui para passar trabalho, não vim aqui para ser menos que ninguém, mas eu vim aqui para ser abençoada, porque eu creio no Criador dos céus e da terra, eu creio no Pai poderoso, que nos cura, que nos sara, que nos liberta, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O texto nos convida a orar, sem desistir, garantindo que o Senhor ouve, age em nosso favor. Nele confiamos e não duvidamos, crendo na oração. Viu? Amém, irmãos? Crendo na oração, sem desistir. Orar e confiar, orar e crer, orar e ter fé. Amém? Reforçando a importância da oração como um meio de intimidade com o Pai. A oração é uma intimidade, mas ela tem estágios de intimidade. Intimidade quando eu oro em secreto, quando eu oro com os irmãos, quando eu oro caminhando, quando eu oro indo para algum lugar. Cada estágio é uma intimidade com o Pai. E a mais próxima, mais secreta, é aquela que você faz só você e o Pai. Quando você fecha a porta do seu quarto e ora verdadeiramente de coração o Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então devemos nos fortalecer sempre em oração. Por mais triste, mais angustiado, mais que não dormiu à noite, mais que passou mal, mais que está com a dor, onde é que nos fortalecemos? Na oração. E a oração é você falar com o Pai e dizer: Senhor, essa noite não dormi, Senhor, essa noite eu tive dores, Senhor, passei angustiado, não me senti bem, Pai, livra de mim, passa de mim esse cálice, mas se não der para passar, me conforta, me alivia, me sustenta, porque é isso que vai fazer, nos moldando, trabalhando na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O poder da oração reside na conexão com Deus. O poder da oração não é só falar palavras bonitas, mas é falar palavras verdadeiras, palavras do coração, irmãos, amém? Aquela palavra que nos conecta com Deus, que você começa a conversar e você sente a presença do Pai, porque a gente sente, irmão. Às vezes você começa a conversar e parece que está falando sozinho. Daqui a pouco você sente aquela presença que lhe alegra o coração, assim, que lhe deixa mais leve. E aí você começa a falar, você começa a dizer o que você precisa. Daqui a pouco você está louvando, está adorando, está agradecendo, exaltando o Senhor Jesus, porque isso é a presença dele que está conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. A oração fervorosa traz cura, irmãos. Traz cura física e espiritual. Mas a oração fervorosa, ela começa curando a nossa alma. Porque se nós estiver com a alma abatida, o coração triste, fechado, sombrio, o nosso corpo vai se fechando e vai se entristecendo e vai adoecendo. Vai aparecendo doenças. Isso pela palavra, e muitos médicos já estão dizendo que aceitando que a gente fica triste, fica angustiado, fica rancoroso, fica com mágoa no coração, vai resmoendo aquilo, e aquilo acaba virando uma doença física. Então, se nós orarmos fervorosamente e começar a nossa cura espiritual, muito em breve a nossa cura física, irmãos, a nossa cura carnal, óssea,
de nervos, de carne, de músculo, de pele, vai ser curada. As nossas correntes sanguíneas vão bombar sangue fluindo como deve ser fluído em nome de Jesus. Amém? Quantos creem? Glória a Deus. Amém? Não é que nós não sabemos orar, mas às vezes a gente precisa dessa puxada, que Deus fale conosco, que Ele nos especifique que a oração é fervorosa, que a oração sara a nossa alma, sara o nosso coração e salva o nosso corpo. Amém, irmãos? Amém. Sejamos curados. Amém? É um diálogo com Deus, um relacionamento simples, uma conversa verdadeira com o Pai. E isso vai aliviar o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa decepção. Vai ajudar nós a perdoar aquele que nos fez mal, que nós não vamos esquecer, mas vamos perdoar, porque isso agrada o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Santo Senhor Jesus, glórias te damos. Tem um versículo que eu vou deixar aqui por último para os irmãos, que esse versículo fala muito comigo. Sempre que eu preciso, eu leio esse versículo. E ele não é uma oração, mas ali, Mateus 8:9. Eu não vou ler todo o contexto. O centurião diz a Jesus: apenas uma palavra e meu servo será curado. É a fé e a autoridade da cura ali que o demonstra. E eu costumo ler esse versículo e dizer: Senhor, uma oração. Apenas uma oração e eu verei a resposta. Senhor, apenas uma oração e a minha bênção vai chegar. Uma oração, Senhor, e eu vou ver aquilo que eu preciso ver. Aquele caminho vai se abrir, a resposta vai vir. Aqui o centurião disse que não era justo e não era limpo aos olhos de Deus, mas ele acreditava no Senhor Jesus. Então, se ele mandasse uma palavra, o servo dele seria curado. E ele foi curado. E eu costumo dizer: Senhor, é uma oração e a bênção vai chegar. É uma oração e o livramento vai se cumprir. E isso aconteceu comigo várias vezes. Várias e várias vezes, irmãos. Então eu quero dizer para vocês que se você crer e se você citar o versículo e você tiver fé, ele vai se fazer verdadeiro na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra? Amém? Vamos orar, vamos ser fervorosos. Amém? Vamos regar nossa plantinha para ela ficar mais verde. Vamos regar nosso coração para ele ser limpo. Para ele ser limpo, digno da presença do Espírito Santo todos os dias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Maravilhas fazes tu. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos agradecer, vamos dizer como foi bom estar aqui na presença do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos orando, dizendo: Senhor meu Pai, graças te damos, Senhor, maravilhas fazes tu na nossa vida. Tu és digno de todo louvor, de toda oração. Em nome de Jesus, santo, santo és tu, Senhor. Quem souber o louvor pode cantar. Quem não souber vai ouvindo, vai se prostrando na presença do Pai, vai dando graças, Senhor. Graças pela minha vida, graças pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, por todos os familiares de longe e de perto. Te damos graças, Senhor. Cremos que essa semana vai ser de bênção, em nome de Jesus, de testemunho. Irmãos, vão dar testemunho das bênçãos, em nome de Jesus. Vai determinando: eu creio no poder da oração, em nome de Jesus. Santo, santo és tu, graças te damos. Maravilhoso és tu, Senhor, em nome de Jesus. Creio no poder da oração. Eu creio na presença do Senhor. Eu creio que se eu me achegar ao Pai, Ele está pronto para me receber. Vou levar os meus problemas para Deus. Vou levar para Deus e vou descansar meu coração em nome de Jesus. Santo, santo és tu. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque o poder da oração, irmãos, determina a bênção na tua família, na tua casa. Vai crendo, vai orando. É o poder da oração. Deus está ouvindo, Ele está aqui, se faz presente a cada dia, a cada manhã, a cada momento que você determina buscar Ele. Ele está te ouvindo, Ele está aqui, Ele se faz presente. Determina: vou sair daqui curado, vou sair daqui liberto, vou sair daqui sarado. A minha família vai estar abençoada pelo poder da oração que estou orando aqui. Eles vão ser alcançados lá. Não importa onde eles moram, não importa a distância, se estão perto, se estão longe. O poder de Deus é grandioso e maravilhoso para ser derramado sobre cada um, em nome de Jesus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Graças te damos.
Vou levar os meus problemas para Deus. Você tem que determinar. Vou levar meus problemas para Deus e vou ficar com a bênção, com a vitória, com a cura, em nome de Jesus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Graças te damos pelo poder da oração, minha família abençoada. Eu creio no poder da oração. Eu creio na minha oração. Eu creio na minha intimidade com Deus. Assim eu me achego ao Pai e as bênçãos vêm. Bênçãos grandiosas, bênçãos abençoadas, bênçãos que vêm direto do trono do Pai para minha vida, em nome de Jesus. Santo, santo és tu, Senhor, graças te damos. Já vamos colocando essa semana na tua presença, que venha ser uma semana abençoada, venha ser uma semana de muitas e muitas bênçãos sobre a vida de cada um. Saúde, alegria, paz, harmonia entre a família, entre os familiares. Seja muito abençoada, bênçãos e bênçãos de Deus. Eu vou crer no poder da oração e agora eu vou estar mais forte ainda, crendo na minha oração, porque eu oro junto com os irmãos, somos mais fortes, mas eu creio no poder da minha oração na presença de Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Graças te damos, maravilhas fazes tu. Tu és o Deus maravilhoso, Deus grandioso, santo, 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 santo és tu, Senhor. Vai orando, irmão, vai te colocando na presença, em nome de Jesus. Vai determinando a bênção. Deus entrou na minha vida, entrou na minha casa, entrou no meu coração e curou as feridas, sarou as feridas, em nome de Jesus. Vai determinando, Deus entrou aqui, curou, sarou a minha dor, em nome de Jesus. Quem tem Deus está preenchendo o vazio. O altar do Espírito Santo no nosso coração, em nome de Jesus. Tem saída sim, não pense que não tem saída. Deus te deu a saída, Deus te deu um novo coração. Deus entrou aqui, curou, sarou nosso coração, nossas feridas, em nome de Jesus. Santo, santo és tu, Senhor. Graças te damos, maravilhas fazes tu, Senhor. Em nome de Jesus, santo, santo, santo és tu. Graças te damos, Pai. Colocamos a nossa família na tua presença, Senhor. Colocamos a cada um deles que seja abençoado, curado, em nome de Jesus, que nada venha a faltar. Olha os nossos filhos, os nossos netos, os nossos familiares, nossos irmãos, aqueles irmãos em Cristo que não puderam estar aqui, vai abençoando, vai sustentando, vai curando, Pai, em nome de Jesus. Tu sabe de todas as coisas, tu sabe do problema de cada um, tu sabe o que cada um necessita, Senhor. Então vai abençoando, vai sarando, em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da minha oração, na presença do Senhor Jesus. Graças te damos, santo, santo, santo és tu, Senhor. Maravilhas fazes tu, tu és o Deus de poder, o Deus de glória, o Deus maravilhoso, o Deus que nos conduz pelo caminho reto, que nos faz passar pelo vale, que nos faz passar pelo deserto, que não é lugar de moradia, é lugar de passagem, mas se nós passar com o Pai, verdadeiramente seremos vencedores. Estamos do outro lado, já pela fé, já passamos esse deserto, já passamos essa tristeza, em nome de Jesus. Santo, santo és tu. Bem no auge da minha dor, nada me consolava, mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu para mim. Deus
chegando, a minha vitória, a minha bênção, a minha cura está chegando, irmão. Vai determinando. Nós sobrevivemos sim, porque Deus nos fez ser vivente. Determina, irmão, vai dizendo, sobreviver. A minha cura chegou, a minha bênção, a minha casa, na minha família. Em nome de Jesus, santo, santo és tu. Tem coisa boa chegando sim. Eu não fui ferida, eu estou sarada, eu já sou curada em nome de Jesus. É determinando que a bênção chega. Não importa o que a gente sofreu, não importa o que aconteceu, o que importa é que a gente sobreviveu. E que se a gente sobreviveu foi na presença de Deus, foi porque Ele nos sustentou, Ele nos colocou de pé e Ele vai à frente do caminho. É por isso que sobrevivemos, é por isso que somos mais que vencedores, irmãos. Glórias te damos, Senhor. Santo, santo, santo és tu. Vai colocando a tua família na presença de Deus. Quando chegar lá na tua casa, a bênção já vai ser completa. Tu vai ver com teus olhos a bênção lá e depois tu vai dar testemunho, sim, da bênção, da vitória, daquilo que estava esperando se aconteceu na tua vida, na tua casa e na